A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha o que Paulo declara na sua carta aos Coríntios, que ele tinha preparado os crentes de Coríntios, ou a igreja de Coríntios, como uma virgem pura para um marido, a saber, Cristo. Quero falar no dia de hoje sobre alguns tipos e símbolos da igreja. Há muitos, mas eu vou mencionar apenas 15 para a nossa meditação. 15 tipos e símbolos da igreja. 2 Coríntios 11, 2, temos aqui um tipo e símbolo. Uma virgem pura. A igreja deve ser igual uma virgem pura que está preparado para o seu noivo. Se ela ainda não está pura, deve se purificar a si mesmo para o noivo, que é Cristo. Apocalipse, capítulo de número 21, verso 9, nós também vamos encontrar um símbolo parecido. Aqui fala do marido, em 2 Coríntios 11, 2. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 9, diz: E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Olha aí, mais 2 símbolos femininos para a igreja. A virgem pura, a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, 3 tipos e símbolos maravilhosos para a igreja e são similares. A virgem pura, que está sendo preparada. Quando estiver preparado, a esposa e a mulher do Cordeiro. Mas nós vamos encontrar ainda mais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 27. 1 Coríntios 12, 27, aqui a igreja é comparada a um corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Portanto, a igreja é uma virgem pura, a esposa, a mulher do Cordeiro, e é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. Mas vamos ver ainda mais símbolos e imagens. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 9, lemos assim: Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus. A igreja é comparada a uma lavoura, a lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha só, Deus está construindo a nossa vida, somos a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Então, portanto, somos o edifício de Deus. Não é o prédio, o edifício, mas são os crentes que formam o edifício de Deus. Olha só, virgem pura, a esposa, a mulher do Cordeiro, o corpo de Cristo, a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Já vimos 6, mas vamos ver pelo menos mais 9 aqui. 1 Pedro, carta de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9, Pedro usa várias imagens aqui para a igreja. 1 Pedro 2,9, e Pedro fala aos judeus na sua carta, aqueles que estavam dispersos, ele diz: Mas vós sois a geração eleita. A igreja é a geração eleita. O sacerdócio real. Olha aí, 2 imagens mais. Geração eleita, sacerdócio real. Nós somos os chamados para ser um sacerdócio real. A nação santa,
o povo adquirido. Vemos aqui em 1 Pedro 2,9, pelo menos 4 tipos e símbolos da igreja: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Só aqui já completamos 10 tipos e símbolos: a virgem pura, a esposa, a mulher do cordeiro, o corpo de Cristo, a lavoura de Deus, o edifício de Deus, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mas vamos ver mais. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 20, Apocalipse 1, 20, lemos assim no livro de Apocalipse: o mistério das 7 estrelas que vês na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vi são as 7 igrejas. Portanto, a igreja é comparada a um castiçal. Ela brilha como luz no mundo, luz no meio das trevas, luz de Cristo. Jesus mesmo diz: vós sois a luz do mundo. Portanto, a igreja é o castiçal. Gálatas capítulo 6, versículo de número 16, carta de Paulo aos Gálatas. E aqui nós temos uma imagem, um símbolo muito bonito da igreja. Gálatas 6, verso 16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. A igreja que é chamado o Israel de Deus, o Israel de Deus. Nação santa, povo adquirido, Israel de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 22, Hebreus 12, verso de número 22, encontramos outro lindo tipo da igreja. Mas chegasse o Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial de muitos e milhares de anjos. Vamos agora ao verso 23. A universal assembleia. A igreja é chamada de a universal assembleia. Hoje nós temos igreja universal, igreja assembleia, mas a igreja é a universal assembleia. A igreja dos primogênitos. Portanto, ela é a universal assembleia. Ela é a igreja dos primogênitos. E por último, para terminar, e a mais, você pode estudar a Bíblia e ver mais. Mas para terminar, somente para limitar em 15, Efésios capítulo 2, versículo de número 19. E talvez esse é um dos lindos símbolos e tipos da igreja. Efésios 2, 19. Diz assim: que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas cidadão dos santos e da família de Deus. A igreja é a família de Deus. 15 tipos e símbolos da igreja: a virgem pura, a esposa, a mulher do cordeiro, o corpo de Cristo, a lavoura de Deus, o edifício de Deus, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o castiçal, o Israel de Deus, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, a família de Deus. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar, clique no playlist e ali você encontra as pastas. PR Eugênio Piacentini, canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.